Graça e Paz, Clube da Bíblia, tudo bem com vocês? Voltando aí depois de alguns dias para gravar nossas aulas, falar um pouco do livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Tivemos que dar uma pausa aí, mas voltamos aí, vamos lutar para terminar até o final do ano este livro. Nós terminamos aí no capítulo 16, onde falamos ali do nascimento de Ismael, né? Aí do desvio aí um pouco de Abraão da promessa, e depois Deus falando com Agar, dizendo para Agar que Ismael seria pai também de uma grande multidão. Mas no capítulo 17, Deus vem reafirmar a sua aliança com Abraão. Deus fala com Abraão no capítulo 12, falando dessa aliança, e no capítulo 15. Agora Deus vem reafirmar no capítulo 17. Por que Deus vem reafirmar? Porque agora Deus está pronto para colocar em prática, essa promessa. Começa a execução dessa promessa. Nessa promessa estava incluído vários aspectos, Deus faria de Abraão, faria da descendência de Abraão muito grande, pai numeroso de muitas nações. Muitas nações descenderiam dele, Deus manteria o seu pacto com os descendentes de Abraão e daria descendência de Abraão, a descendência de Abraão à terra de Canaã. Então Deus estava ali para firmar, colocar em prática esse contrato. Todo negócio, todo grande negócio existe contrato. E Deus fez um contrato com Abraão, colocando nesse contrato os deveres de Deus e os deveres de Abraão. É muito interessante isso. E nós começamos aqui no capítulo 17, versículo 1, dizendo assim, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Da minha parte é esta minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus frutos e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, agora que você é estrangeiro, darei a propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus dele. Aqui Deus estava colocando nesse contrato a parte dele. Deus estava dizendo para ele: olha, eu farei de você grandíssimo, farei de você, da sua descendência grandíssima, sua descendência será grande, você será pai de muitas. Olha só que Deus está dizendo, de muitas nações. Deus não estava dizendo que Abraão só seria pai dos hebreus ou da terra de Canaã. Deus está dizendo que Abraão seria pai de muitas nações, porque através de Abraão muitas nações seriam gerados. E a partir do momento em que Cristo veio também, nós também nos tornamos filho de Abraão por herança. Nós também somos da descendência, nós somos adotados por Cristo, então também somos da descendência de Abraão. Ou seja, todas as nações do mundo existem filhos de Abraão. A promessa de Deus aqui é perpétua, é eterna. O que é eterno? Que não tem fim. Então a promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, ela vai ser duradoura e vai durar até o dia do arrebatamento da igreja, até o dia que a igreja for levada no céu. Ou seja, é eterno, não tem fim, não vai se acabar. Essa era parte do contrato. Uma das promessas também era que aquela terra ali que
que Abraão estava habitando, que ele era um estrangeiro, que ele era ali um forasteiro, aquela terra seria da descendência dele, seria do povo dele, dos filhos dele. Agora, a parte de Abraão, olha só o que Deus está dizendo: e da sua parte disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes, ou seja, guardar aquele propósito, né? E aquele propósito estava incluído em obedecer, né? E andar na presença do Senhor. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Todos os sexos masculinos entre vocês serão circuncidados na carne. Terão de fazer esta marca, que será um sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre você terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que foram comprados de estrangeiro e que foram descendentes de você, sejam nascidos na sua casa. Eu atropelei aqui. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão de ser circuncidados. A minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer que do sexo masculino que for circunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado no meio do meu povo, porque quebrou a aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante a sua mulher já não será chamada Sarai, seu nome será Sara. Amém? Eu abençoarei também por meio dela e darei a você um filho, e eu abençoarei, e dela procederão as nações dos reis e dos povos. Olha só, né? Deus agora está estabelecendo a parte de Abraão. Abraão teria que obedecer a palavra, obedecer essa aliança, e Deus deu algo físico para que, como sinal dessa aliança, que todo menino, todo primogênito nascido teria, depois de 8 dias, ser circuncidado, ser cortado na carne, né? Alguns, eu não tenho precisão aonde seja esse corte, mas tudo diz, né, que é no órgão masculino do homem, que é ali cortado na carne, e ali serve como um sinal desse pacto entre o povo hebreu e Deus. Ali era um pacto entre o povo hebreu e Deus, e até hoje, né, segundo a tradição, diz que esse pacto ele é obedecido pelos judeus, que já na maternidade ali já é cortado o prepúcio do menino e é circuncidado. Eu assisti um filme que fala do massacre dos judeus. Os soldados alemão, quando queriam identificar um judeu, eles abaixavam a calça dos judeus e observava se ali havia o corte, se havia o sinal. Era aquilo que o próprio Deus diz, né? Isso será um sinal físico que há uma aliança entre o meu povo e o seu povo. Então esse era o sinal da aliança. Depois, Deus também muda o nome de Sara, porque a promessa estava sobre a vida de Abraão, mas também estava sobre a vida de Sara, porque os dois foram unidos por um propósito. Só que Abraão, aos 99 anos de idade, quando recebe essa mensagem, olha só, que muitas vezes a dúvida vem até para aqueles que são chamados homens da fé, né? E Abraão começa então a rir, porque ele tinha 99 anos de idade, nunca teve filhos com Sara, né? Sara era estéril, e de repente recebe essa mensagem. Então ele, mais uma vez, né, ele coloca Ismael, fala para Deus: por que o Senhor não aceita Ismael como meu herdeiro, né? Olha só que ele vai dizer: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? Ou seja, Sara tinha 90 anos. E Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja meu herdeiro. Como se Deus precisasse da ajuda de Abraão para cumprir a promessa. Permita que Ismael, tá aí o meu filho, já nasceu, já está andando, já está falando, que ele seja o meu herdeiro. Mas Deus não precisa,
da nossa ajuda para cumprir as promessas dele na nossa vida. Se ele prometeu algo, ele é fiel para colocar em prática, sem precisar do jeitinho brasileiro, sem precisar do nosso jeitinho. Deus, ele é poderoso para cumprir. Mas Deus responde para ele, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e o seu filho se chamará Isaque. Com ele também estabelecerei a minha aliança. Então Deus estava esclarecendo para Abraão: Abraão, o filho vai vir de Sara, não vai vir de Agar. O seu filho não chamará Ismael, chamará Isaque. E dele eu vou também estabelecer uma aliança, e com eles eu confirmaria esse pacto aqui, Abraão. O pacto que Deus fez com Abraão, esse contrato assinado, eu vou cumprir esse contrato. Então Deus estava dizendo para Abraão que iria cumprir essa promessa. E no versículo 23 até o versículo 27, Abraão, mesmo duvidando, ele decide obedecer. Às vezes, querido, a dúvida pode ser gerada no nosso coração, em algum propósito, em alguma ação, mas nós devemos decidir obedecer. Abraão foi lá, circuncidou todos da sua casa, circuncidou os seus filhos, seus empregados, para assinar e cumprir esse pacto com Deus. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que pare na sua mente, não vai acontecer, eu acho impossível, decida obedecer a Deus. O que é impossível para você, para Deus se torna possível, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aula, até o próximo vídeo, tamo junto. Façam as suas perguntas. Algumas perguntas ainda estão lá no grupo que eu preciso responder, mas não está esquecido não. Vou responder as perguntas de vocês. Deus abençoe.